Olá, família Suínos Belga Brasil. Estamos aqui de volta, como prometido. Antes dos nossos dois próximos vídeos, que um é sobre heterozigose e homozigose, né? E os tipos de cruzamento, que são os nossos dois próximos vídeos. A gente vai estar trazendo um vídeo sobre como você já está vendo aí no título do vídeo, qual as cores do belga. Quais são as cores que os belgas têm, né? Tem muita dúvida aí. E a gente resolveu trazer esse vídeo, né, como uma introdução para esses outros dois próximos vídeos. Esse vídeo ele se torna mais claro, eu vou conseguir trazer mais clareza sobre o tema, né? E vai ajudá-los a entender esses dois próximos vídeos. Então vamos começar esse vídeo respondendo a vocês aí quais são as cores do belga, né? E se liga nas entrelinhas de tudo que eu vou falar, porque vai te ajudar na compreensão desse tema. Dentro da tua granja você vai fazer as melhores escolhas para os melhores cruzamentos, né? Vai começar a trazer mais conhecimento para você, caso não tenha, acerca de genética. Então, fique ligado, porque esse vídeo aí está cheio de informação legal para você, tá bom? Então vamos lá. Quais são as cores reais do belga? O fundador da raça, ele disse que os primeiros animais, né, eram roxo, não era preto. Existe uma diferença entre o preto, né, para o roxo. Ele disse que eram animais roxos. Eu consigo ver esse roxo dentro da minha casa. A maioria dos meus animais são roxos, né? Quando a gente solta, a gente vê que ele embaixo dele ele é meio acinzentado, né? Mas quando a gente solta eles, a gente vê por baixo, porque minhas baias são muito escuras. Mas quando eu solto, eu vejo todos eles roxos, né? Todos eles muito roxos. E essa era a cor que ele fala junto de um caramelo. Ele cita o caramelo, né, como também uma cor subsequente. A gente vai passar, antes de começar a trazer as cores do belga, eu quero passar com você, né, aí à medida que eu vou falando de cada raça, que tem cada cor predominante, vai estar aparecendo aqui para vocês irem acompanhando, certo? Então vamos dar uma passadazinha. Quais são as cores dos suínos, né? Qualquer suíno no mundo, quais são as cores predominantes? São três, né? As cores dos suínos é o preto, o branco e o avermelhado. Essas são as cores dos suínos. Quem são os animais, as raças que têm a cor preta, né? O pata negra, o Feng Zing, né? O nome até estranho. Essas raças que vocês estão vendo aí são raças pretas, né? Vamos para o branco, conhecido mundialmente. Quem são as raças de cor branca? O Laje White e o Landrace. Tem outras, certo? Eu estou citando duas de cada cor para ir melhorando para vocês aí, certo? O avermelhado, quem são os avermelhados? É o Duroc e o Tamworth. Então, são raças avermelhadas, tá? Mas não existe só cores sólidas, né, nos suínos mundial. Existem cores também compostas, que são basicamente duas cores. Vamos lá, branco e preto, né? O Pietran, só que ele é manchado, não é isso? O Hampshire, branco e preto, uma faixa no meio, todo mundo aí conhece. Isso são cores compostas, né? O vermelho com branco, o Hereford, conhecido aí, está sendo bem difundido nos Estados Unidos, certo? E uma combinação, tá,
combinado dessas cores é o piau, né? O piau, ele é tipo uma areia, né? Uma areia manchada, né? Com preto. Esse é o piau, né? O moura é um preto, né? Com manchas avermelhadas, né? Acinzentadas, tipo um marrom com branco, sei lá, tipo moura, né? Mas ele tem essas manchinhas por baixo do preto. Então, isso aí são combinações. Aí você pergunta, toda raça, ela tem uma característica, uma pelagem e uma cor. Então, qual é a cor, qual é a característica, qual é a pelagem? Antes disso, eu queria que você prestasse atenção nessa raça aqui, Nilo Canastra. Essa raça, ela não tem pelo, né? É uma característica de cor sólida, né? Puxado para o preto, para o acinzentado. Essa raça me chamou a atenção para falar para vocês em termos de cor, de pelagem. Interessante que ela se assemelha muito, em termos de cor e de pelagem, aos belgas antigos, tá? Que deram origem aos belgas Brasil que nós temos hoje. Porém, estrutura totalmente diferente, tá certo? Mas a cor se assemelha demais. Então, vamos partir para agora para o belga. O que é que os fundadores da raça, os antigos, falam sobre a cor do belga? Se a gente parar para olhar, tem vídeos na internet, porque poucos vídeos que se fala diretamente do nome, da nomenclatura belga. Mas um dos lugares que fala, e não é só isso, mas um dos lugares que fala é no Equador, né, no Porcimax. Lá, eu vou deixar aqui o link para vocês acompanharem esse canal, certo? Lá ele diferencia, né, o que é Pietran alemão, né, seja Pietran português, do belga. O belga é bem diferenciado lá. Já há 5, 6 anos ele faz isso. Tem essas nomenclaturas separadas. Mas ele intitula o belga, é óbvio, animal com características de volume de massa magra alta, né? Carcaça avantajada, beleza. Porém, são animais brancos, né? Caramelizados, branco mesmo. Os outros manchados, melados, eles se intitulam de Pietran. Isso é lá no Equador, né? Ele já trabalha com isso. Os primeiros aqui dizem que são os roxos e os caramelos. Esse caramelo ele pode ser integral, sem mancha nenhuma, tá certo? Ou os manchados, que a gente chama de pintado, certo? Então, o belga, basicamente, que a gente encontra hoje, são essas quatro cores que eu estou colocando aqui para vocês. A capa do nosso vídeo está aqui. É o roxo, né, que é o preto, mas ele é roxo. O branco, que ele é um caramelo, né, porque ele escurece. Os antigos, todos eles dizem que o belga ele escurece, né? Quando vai chegando a uma certa idade, ele vai escurecendo mesmo. Então é o caramelo pintado ou o caramelo com a ausência total de pintas, certo? Esses manchados, melados, bordados, como, né, meu amigo Gustavo chama, geralmente eles são oriundos do Pietran ou do SR 1710, que é Pietran com um pouquinho de Duroc. Houve muita inserção no início dessas duas raças, né, para trazer vigor híbrido, para várias outras coisas que eles queriam, como já foi mencionado lá no vídeo sobre a origem dos belgas. Se você não assistiu ainda, corre lá. Lá tem essas informações. Então, essas 4 cores são as cores que predominam, né, na genética hoje do belga no Brasil. Foi feito muitas inserções aí. Usaram o faixa, o Hampshire, usaram o Pietran, SR 1710, usaram lá o White, usaram o Landraço F1, né? Usaram muitos, inclusive Piau. Eu tenho um conhecido que comprou um terminador, né, para botar no plantel dele de Piau, né?
Proceder chama de cachaço, né? Tá levando um cachaço para lá para cobrir e vai tirar animal bom. Quando nasce um animal bom lá no meio, ele vai selecionar, pô. E lá na frente vai chamar aquele de belga, né? Então tem muitas dessas influências. Mas quando você dominar a genética, né? Quando você dominar os tipos de cruzamento, você dominar o que é heterozigose, homozigose, quando você começar a entender essas influências, como é que se trabalha, e quando você domina principalmente o conceito, a teoria de Mendel, das ervilhazinhas, ervilha verde, ervilha amarela, isso tudo eu vou explicar no próximo vídeo, não é esse vídeo aqui. Quando você domina esses conceitos, você descobre, por cruzamentos, por as evidências, pelas características que estão sendo evidenciadas na matriz ali, que ela tá, você cruza um reprodutor com certas evidências, com uma matriz, com outras evidências, botou eles dois aqui e nasce filhotes né, com várias características ali, você entende o que tem por trás. Né? Tem leitegadas que nasce tudo pretinho. Aí tem já leitegada que nasce uma mescla. Nasce um preto, aí nasce um caramelo pintado, nasce um caramelo com ausência de pinta, aí nasce um manchado, nasce um pouco de pelo. Então, tudo isso aí é por essas misturas que vem atrás. Você tem que lembrar, a gente já ensinou no vídeo passado, que as 32 animais de 6 gerações, 32 animais, né, que compõem essa genética de 6 gerações, eles ainda influenciam. Se você vem selecionando, eu vou te dar um exemplo. O belga tem uma ausência de pelo, mas aí você cruzou ele numa porca piau, que tem pelo, certo? Só para refrescar o sangue. Exemplo. Aí você cruzou, aí você selecionou lá um filhote de 50%, você vai cruzar mais 5 gerações, 6 gerações daquele animal, mas você está tentando se distanciar daquele piau, porque na verdade o que você quer é belga. Você quer um pouco rachado, você quer um pouco musculoso, você quer um pouco forte, terminador. Beleza. Mas você cruzou, tem um sangue piau atrás dele. Na sexta geração, aquele piau ainda tem sangue dele ali. Pode vir pelo, pode vir a cor, pode vir características de orelha, de musculatura, tudo do piau. Então você tem que ter muito cuidado. Quando você toma uma decisão de misturar, de inserir, e você escolhe buscar o vigor híbrido através do refrescamento com outras raças, você paga um preço de seleção nas próximas 6 gerações. É um preço. Você vai pagar e você vai ter que saber selecionar. Você vai vender coisas para clientes que lá na frente vai dizer, rapaz, meu animal está aqui, é cheio de pelo, meu animal aqui está gordo, forte, mas não tem rachadura, o animal não parece um belga. E aí você vai sofrer com isso, por causa da inserção que tem nele. Então, isso é uma escolha que você faz, mas que paga um preço lá na frente. Então, as cores hoje do belga, como os antigos afirmam que era o roxo e o caramelo com ausência ou com a presença de manchas, tá? Mas o mesclado, o bordado, o malhado, o faixa, que já tem belga aí, os caras mostrando belga com faixa. Isso aí é porque foi dessas inserções, oriundos dessas inserções, desta mestiçagem que vieram essas outras cores. Quando a gente vai para a Europa, lá, principalmente ali para os países mais do Oriente ali, que estão trabalhando com esses animais musculosos, massa magra, carcaça avantajada, as cores lá geralmente são mesclados. A maioria é mesclado. Mas tem os roxos também. Eu achei roxo, tá? Vou até botar a imagem dele aí. Achei animais roxos. Não é um só, nem dois. Tem alguns lá. São bem fortes. E é diferente, entendeu? É diferente. Quando esses animais cruzam, só nasce roxo. E eu queria mencionar isso, eu vou me precipitar a falar sobre isso, porque a gente não tem ainda um estudo de caso, né? Mas pelo que eu vejo dos colegas, todos os lugares que eu ando, que eu converso, que eles me trazem esses feedbacks, essas informações, o roxo, ele é predominante. Se você botar o roxo, ele vai predominar o roxo.
Se você tiver uma noção, você pega 2 animais caramelos, né, pintados, cruza eles e nessa leitegada nasce roxo, né? Nasce também roxo. Se você pegar dois animais roxos com pais roxos cruzar, dificilmente vai vir outra cor. Por quê? Porque o dominante é o roxo, né? Ele manda muito. Se você se concentrar nele, ele manda. Mas o caramelo pintado sempre vem. Né? Se você cruza, sempre aparece um aqui, outro ali, aparece o caramelo pintado. Né? Ou a ausência de pintas. Agora a gente tem uma fêmea caramelo da ausência de pinta. O pai é mesclado, tá certo? A mãe é branca, oriunda de preto com branca, certo? E nasceu ela toda branquinha, sem a ausência de pinta nenhuma. Inclusive foi a primeira dessa mesma matriz que já pariu 7 leitegais. Né? E foi a primeira que nasce desse jeito. Então, é muito interessante essas combinações de cores. Mas se você quer descobrir, aí eu vou usar uma coisa que Jefferson lá da Granja Quinto me fala muito. Ele faz, Vitor, quanto mais você fixa características da origem, né, mais perto da fonte você está, dos antigos. Ele menciona muito isso, está próximo dos antigos. E é verdade. Pense como se fosse um rio, né? Todo rio tem uma nascente. Quando você chegar lá naquela nascente, quem já teve a oportunidade de ver uma nascente de um rio? Cristalina, pura, vai saindo ali, a coisa mais linda do mundo. Borbulhando, cristalinidade, né? Beleza, pureza. Só que à medida que esse rio ele começa a percorrer o seu caminho natural para se encontrar com o mar, lá ele vai sendo contaminado. Né? Ou pela areia, pelas folhagens, pela madeira caída, apodrecida, pelos animais, pela natureza que é normal. E quando vai chegando mais próximo da cidade, da modernidade, aí o homem interfere mais ainda com esgotos, com lixos que são sacudidos pelos seus carros. Então você compreende isso, quanto mais perto da fonte. E a fonte aqui são os primeiros animais. Então quanto mais perto da fonte, mais puro você está. Isso não significa que você não tem que evoluir. Você pode evoluir, deve evoluir, toda raça tem que evoluir. Até mesmo porque se a gente ficar só concentrado aqui, a gente não vai ter vigor híbrido. E fatalmente, essa raça vai ter muito problema de infarto, muito problema respiratório, muito problema de hérnia, muito problema de reprodução, pouca natalidade, pouco vigor híbrido, saúde genética. Né? Então a gente precisa sim crescer, se desenvolver, mas não pode perder, né, essa referência, porque nós estamos criando uma nova raça, nós estamos criando uma raça chamada Belga Brasil, e nós precisamos de qualidade no plantel nacional. Então, existem muitos criadores, então inclusive eu convido você a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Esse grupo que tem criadores lá sérios, que a gente está tentando, né, construir a raça ainda, nós estamos nos primeiros passos, tem muita coisa para acontecer, mas eu te convido a fazer parte desse grupo e junto conosco formar essa grande raça, formar esses grandes animais, trazer uma saúde para esse rebanho, trazer animais extremamente típicos, né? E nós estamos formando. E a primeira coisa que a gente precisa perceber são as cores. Né? Mas, sinceramente, gente, o que pouco importa é a cor. Né? Ailton, lá de Fortaleza, ele fala muito sobre isso. Eu quero saber de rachadura. E é isso mesmo. Eu acho que antes de uma cor, ele pode ser até verde, né? Um pouquinho verde, mas contanto que ele seja rachado. Contanto que e não seja só bacurim, porque bacurim, bonitinho, rachado, é ótimo. Eu quero ver quando ele passar dos 6 meses, 5 meses, né? E chegar na fase adulta de reprodução e ele continuar típico, característico, sendo um belga. Então, eu espero que esse vídeo sobre cores tenha clareado o entendimento de vocês. Tem muita gente me perguntando sobre isso, muita gente com dúvida, muita gente sem saber para onde ir. Muita gente, não se frustrem. Se você comprou de um cara que te vendeu um animal e que, sabe, infelizmente ele não reproduziu, ele não chegou na fase adulta dele de reprodução como deveria, feio, gordo, não tem um risco, né? Não se preocupe. Descarta esse animal, vá atrás de outro criador sério,
né? Não se deixe ser enganado, porque tem criadores sérios. Entre lá no grupo, o que eu puder fazer para lhe ajudar a selecionar seus melhores animais, eu farei. Não precisa ser da minha granja, né? Você escolhe a granja que você quiser, porém, busque os animais certos para iniciar. Vale a pena. Não vá para o mais barato, não vá para o mais fácil. Geralmente aí não está a receita de sucesso. A receita do sucesso está em começar com um bom. O diferente é mais caro, mas se você já começar com um bom, já lhe ajuda muito na sua seleção, porque os bons também produzem os diferentes, né? Não é obrigado você ter o diferente para iniciar, mas iniciar com o ruim, com o que não é típico, dificilmente você vai chegar num bom. Imagine num diferente. Então, que Deus te abençoe. Vamos embora, vamos construir essa raça juntos. Um abraço, me chamo Marcelo Vitor, lá do grupo Suínos Belga Brasil. Conte comigo.